gente, tudo bom? Bom, nós vamos hoje, na verdade, revisar um assunto gramatical da aula passada, tá? Hoje nós vamos revisar sobre regência, tá? Então, o que é regência? Regência é uma relação de concordância, tá? Que existe entre palavras de uma oração. É a relação de concordância. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples, tá? Então, a regência é a relação de concordância que existe entre palavras. Ou seja, quando uma palavra precisa de outra para completar o seu sentido. Aí damos o nome de regência, tá bom? Aí na regência, nós temos o termo regente e temos o termo regido. O que é o termo regente? O termo regente é o verbo ou o nome. É o termo que pede o complemento. Termo regente é o termo que pede, é o termo que exige o complemento. O termo regido, o que é o termo regido? É o termo que completa o sentido do termo regente. Se o termo regente é o verbo, então o termo regido é aquele que completa o sentido do verbo. O termo regido é aquele que completa o sentido do nome, tá bom? Então, ó, a regência, ela é classificada em dois tipos. Regência verbal e regência nominal. O que é a regência verbal? É a regência do verbo. O nome está dizendo tudo, né? Regência verbal é a regência do verbo. É aquele termo que completa o sentido do verbo. Pode ter preposição e pode não ter preposição, tá? Ó, a regência verbal, ela pode, né, aparecer sem preposição e com preposição, tá? Sem preposição e com preposição. A regência verbal. A regência nominal é a regência do nome. Quem é que eu chamo nome na língua portuguesa? O substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Então, a regência nominal é a regência do nome. É aquele termo que completa o nome. Agora, na regência nominal, é obrigatório o uso da preposição. Cuidado para você não confundir. Então, eu vou explicar o motivo. A regência verbal. Por que na regência verbal eu posso ter um termo sem preposição e posso ter um termo com preposição? Porque a regência verbal, gente, o complemento do verbo, quem é? É o objeto direto e o objeto indireto. Então, o objeto direto é o complemento do verbo que não tem preposição. Objeto indireto é o complemento do verbo que tem preposição, tá? Essa questão de regência verbal é só um nome bonito, mas a regência verbal nada mais é do que o objeto direto e o objeto indireto. Regência nominal, né, é o termo que completa o nome. É obrigatório a presença da preposição. Como é que eu chamo o termo que completa o nome com o auxílio de uma preposição? Complemento nominal, tá? Então, a regência nominal nada mais é do que o complemento nominal, tá? Então, o complemento nominal completa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição. É, no caso, a regência nominal, tá bom? Então, regência verbal é o objeto direto, que não tem preposição, e o objeto indireto, que tem preposição, que são os dois complementos do verbo. E nominal é o quê? É o complemento nominal, que é o termo que completa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição, ok? Então, vamos de exemplos. Olha esses exemplos aqui, ó. Maria desenhou o sol. Aí eu vou destacar aqui a palavra desenhou. Desenhou, gramaticalmente, é um verbo. Verbo desenhar. Então, se eu disser simplesmente Maria desenhou,
automaticamente eu vou observar que este verbo ele precisa de um complemento, que aí fica a pergunta no ar. Porque quem desenha, desenha alguma coisa. Eu digo, Maria desenhou. Aí você pergunta, o que a Maria desenhou? Maria desenhou o sol. Então, o sol é o complemento do verbo desenhar. Então, aqui nós temos o quê? Uma regência verbal. Agora, que tipo de regência verbal é essa? É o objeto direto. Porque, ó, Maria desenhou o quê? Olha a pergunta que você fez ao verbo. A pergunta o quê é para você fazer para o objeto direto. Então, o sol é o objeto direto. Tá? É o complemento do verbo que não tem preposição. Porque este ozinho aqui é um artigo. Tá? Outro exemplo. Não confio em você. Ó. Não confio em você. Confio é verbo. Tá? É o verbo confiar. Não confio. Quem confia, confia em alguém. Então eu digo, não confio. Em quem? Eu não confio em você. Então, em você está completando o sentido deste verbo aqui, ó. O verbo confiar. Com o auxílio de uma preposição, ó. Em é uma preposição. Então, como é que eu chamo o complemento do verbo que tem preposição? Objeto indireto. Então, em você é um objeto indireto. Então, se está completando o sentido de um verbo, então trata-se de quê? De uma regência verbal. Tenha respeito por mim. Ó, tenha respeito por mim. Respeito. Respeito aqui é um substantivo. Substantivo, o verbo aqui, tenha, que é o verbo ter. Então, eu digo, tenha respeito. Aí você pergunta, por quem? Respeito. Se eu tenho respeito por alguém. Então, quando eu digo, tenha respeito, por quem? Por mim. Então, por mim, está completando o sentido deste substantivo aqui. Respeito, que é um nome. Com o auxílio da preposição por. Tá? Então, vamos relembrar aí. Como é que eu chamo o termo que completa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição? Complemento nominal. Então, por mim é um complemento nominal porque está completando o sentido do nome respeito. Então, se eu tenho um complemento nominal, se este complemento nominal está completando o sentido de um nome, então que tipo de regência eu tenho aqui? Regência nominal. Tá? Regência nominal é a regência do nome. Outro exemplo. Ele sente ciúme de Liz. Ó, ciúme. Ele sente ciúme. Ciúme é um substantivo. Ciúme é um nome. Então, ele sente ciúme de quem? Tá? Ciúme de quem? De Liz. Então, de Liz está completando o sentido do nome ciúme. Ciúme é um nome com o auxílio de uma preposição, ó, a preposição de. Como é que eu classifico o termo que completa o sentido de um nome com o auxílio de uma preposição? Complemento nominal. Então, se eu tenho um complemento nominal, então o que é que eu vou ter? Uma regência nominal. É isso, gente, tá? Então, regência verbal é o complemento do verbo. Regência nominal é o complemento do nome. Aqui você vai chamar, ó, o verbo, aqui verbo, o verbo você vai chamar de termo regente, porque é o termo que pede o complemento. E o sol aqui é o termo regido. O que é o termo regido? É o que completa o verbo. Aqui, respeito é o termo regente. Respeito é o termo regente. Termo regente é o que pede o complemento. E
Por mim é o termo regido. O que é o termo regido? É o termo que completa o termo regente. Tá bom? Então, a regência verbal, aqui, ó, voltando, a regência verbal pode não ter preposição e pode ter, ou seja, é sem preposição e com preposição. A regência nominal tem que ser com preposição, tá? O complemento nominal, ele vem sempre acompanhado por uma preposição, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!